No árido sertão nordestino dos anos 1970, onde a lei muitas vezes chegava tarde demais ou simplesmente não chegava, nasceu uma das histórias mais controversas e fascinantes do Brasil, a dos Anjos do Sertão. Este grupo misterioso de homens armados aterrorizou políticos corruptos por quase uma década, deixando um rastro de sangue e questões morais que ecoam até hoje. Para entender como surgiu este grupo, precisamos voltar no tempo e conhecer o cenário político e social da região. O sertão sempre foi uma terra de contrastes brutais. De um lado, coronéis e políticos que viviam em mansões luxuosas. Do outro, trabalhadores rurais que mal conseguiam alimentar suas famílias. A corrupção não era apenas comum, era institucionalizada. Imagine uma região onde o prefeito desviava verbas da merenda escolar enquanto crianças desmaiavam de fome nas salas de aula, onde vereadores vendiam votos por sacos de cimento e políticos transformavam terras públicas em propriedades particulares com um simples carimbo. Este era o cotidiano em dezenas de municípios do interior nordestino. Os jornais da época raramente noticiavam esses crimes. A imprensa local estava, em sua maioria, nas mãos dos próprios políticos ou de seus aliados. Denúncias desapareciam, testemunhas eram intimidadas e a população vivia em um ciclo interminável de esperança e decepção a cada eleição. Foi neste contexto que começaram a circular os primeiros rumores sobre homens encapuzados que apareciam nas madrugadas para fazer justiça. Inicialmente, as histórias pareciam lendas urbanas, ou melhor, lendas sertanejas, mas logo se tornaram realidade assustadoramente concreta. O primeiro caso documentado aconteceu em 1973, na pequena cidade de Serra Branca, interior da Paraíba. O prefeito Joaquim Ferreira havia sido flagrado desviando recursos destinados à construção de um açude. A obra, que deveria beneficiar centenas de famílias em época de seca, existia apenas no papel, enquanto o dinheiro sumia em contas bancárias particulares. Ferreira havia conseguido abafar o escândalo através de suas influências políticas. Testemunhas foram transferidas para outras cidades, documentos desapareceram e o caso foi arquivado. A população, revoltada mas impotente, assistiu mais uma vez à impunidade triunfar. Na madrugada de 15 de agosto de 1973, 3 homens encapuzados invadiram a residência do prefeito. Segundo relatos da época, eles não foram violentos com a família, mas deixaram claro seu recado. Ferreira tinha 48 horas para devolver o dinheiro roubado e renunciar ao cargo. Do contrário, seria julgado pelos anjos. Ferreira, achando que se tratava de uma brincadeira ou intimidação de adversários políticos, ignorou o ultimato. 2 dias depois, seu corpo foi encontrado na praça central da cidade com um bilhete pregado no peito. A justiça dos homens falhou, a justiça divina prevaleceu. Os anjos do sertão. O que mais impressionava nos crimes atribuídos aos Anjos do Sertão não era apenas a violência, mas a organização e o método. Cada execução seguia um padrão específico que se repetiria ao longo dos anos. Primeiro, vinha a investigação. Os anjos não agiam por impulso ou rumores. Eles coletavam evidências, documentos, depoimentos. Muitas vezes, suas informações eram mais detalhadas do que as dos próprios órgãos de controle oficial. Isso levantava questões. Quem eram essas pessoas? Como tinham acesso a informações tão precisas? Depois vinha o ultimato, sempre entregue pessoalmente, sempre com prazo de 48 horas. E mensagem era simples: confesse publicamente os crimes, devolva o que foi roubado e renuncie ao cargo. O cumprimento dessas condições garantia a vida, embora não necessariamente a liberdade, já que muitos casos eram posteriormente encaminhados à justiça comum. Por fim, se o ultimato fosse ignorado, vinha a execução. Sempre rápida, sempre precedida de um julgamento simbólico, onde o acusado tinha direito de defesa.
mesmo que essa defesa fosse raramente aceita como válida pelos juízes encapuzados. Os Anjos do Sertão seguiam um código rígido que os diferenciava de simples bandidos ou pistoleiros. Eles nunca atacavam familiares dos acusados, nunca roubavam bens pessoais e nunca aceitavam pagamento por seus serviços. Mais intrigante ainda, frequentemente deixavam dinheiro recuperado na porta de instituições de caridade ou famílias necessitadas. Este comportamento criou uma aura quase mítica ao redor do grupo. Para muitos sertanejos, eles não eram criminosos, mas instrumentos de uma justiça superior. Histórias circulavam sobre anjos que apareciam para proteger viúvas de grileiros, que devolviam terras roubadas a pequenos agricultores, que garantiam que remédios chegassem aos postos de saúde. Entre 1974 e 1978, os Anjos do Sertão expandiram suas atividades para pelo menos 6 estados do Nordeste. Não eram mais apenas 3 homens agindo em uma pequena cidade. Evidências sugeriam uma rede organizada com dezenas de integrantes, informantes e colaboradores. O caso mais emblemático aconteceu em 1976, na cidade de Canindé, no Ceará. O prefeito Antônio Macedo havia transformado a prefeitura em um negócio familiar. Sua esposa era secretária de Educação, seu filho dirigia o departamento de obras e seu genro controlava o hospital municipal. Juntos, eles desviaram mais de 2 milhões de cruzeiros destinados à construção de escolas e postos de saúde. Quando os Anjos apareceram, Macedo não apenas ignorou o ultimato, como desafiou publicamente o grupo. Em comício na praça principal, ele gritou: "Que venham esses anjos, vou mostrar que aqui quem manda sou eu." 3 dias depois, toda a família foi encontrada morta em casa, com exceção dos netos menores de idade que foram poupados. Este caso marcou uma mudança no padrão dos anjos. Pela primeira vez, eles haviam executado uma família inteira, quebrando sua própria regra de poupar parentes. A população ficou dividida. Alguns viam isso como justiça necessária, outros como um sinal de que o grupo havia perdido o controle. Inicialmente, as autoridades estaduais e federais trataram os Anjos do Sertão como um problema local. Afinal, eles só matavam políticos corruptos, e isso, cinicamente, não era visto como uma prioridade nacional. Alguns investigadores chegaram a comentar, em off, que os anjos estavam fazendo o trabalho que a justiça não conseguia fazer. Mas a situação mudou quando começaram a surgir evidências de que pessoas ligadas ao governo estadual estavam fornecendo informações ao grupo. O caso que mudou tudo foi o assassinato do deputado estadual Raimundo Oliveira, em 1977. Oliveira era conhecido por sua habilidade em conseguir emendas para obras que nunca saíam do papel. Ele havia recebido verbas para construir uma rodovia ligando 2 cidades importantes, mas o dinheiro desapareceu e a estrada nunca foi feita. O problema é que os detalhes sobre o desvio estavam em documentos sigilosos, acessíveis apenas a um círculo muito restrito de pessoas. Quando os Anjos apresentaram esses documentos durante o julgamento público de Oliveira, ficou claro que tinham informantes em altos escalões do governo. A partir daí, a caçada ao grupo se tornou uma prioridade oficial. 3 teorias principais surgiram sobre a verdadeira identidade dos Anjos do Sertão. Teoria 1. Ex-militares dissidentes. Alguns investigadores acreditavam que o grupo era formado por ex-militares que haviam servido na região durante os anos mais duros da ditadura. Esses homens teriam desenvolvido um senso de justiça próprio e decidiram aplicá-lo quando deixaram o serviço. A precisão militar das operações e o acesso a armamento pesado reforçavam essa teoria. Teoria 2. Funcionários públicos idealistas. Outra hipótese sugeria que os Anjos eram funcionários públicos de carreira, auditores, procuradores, delegados, que haviam se cansado de ver seus trabalhos de investigação serem arquivados por pressões políticas.
Eles teriam decidido fazer justiça com as próprias mãos, usando suas posições para obter informações privilegiadas. Teoria 3. Organização criminosa disfarçada. A teoria mais cética propunha que os anjos eram apenas uma facção criminosa que usava o discurso de justiça social para eliminar rivais políticos e tomar controle de territórios. Segundo essa versão, eles eram financiados por grupos políticos oposicionistas ou empresários interessados em contratos públicos. Em 1978, os Anjos do Sertão cometeram o que seria seu último e mais controverso crime. O alvo foi Maria das Graças Fernandes, a primeira mulher a ser executada pelo grupo. Ela era prefeita de uma pequena cidade no interior de Pernambuco e havia sido acusada de desviar merenda escolar. A investigação posterior revelou que Maria das Graças era de fato inocente. O verdadeiro responsável pelos desvios era o secretário de Educação, que havia forjado documentos para incriminar a prefeita. Quando essa verdade veio à tona, a opinião pública se voltou definitivamente contra os anjos. O erro foi devastador para a reputação do grupo. Jornais, que antes tratavam seus crimes com certa simpatia, passaram a condená-los duramente. A população, que os via como heróis, começou a questioná-los. Como eles, que se diziam infalíveis, haviam matado uma inocente? Após o caso de Maria das Graças, as atividades dos Anjos do Sertão diminuíram drasticamente. Alguns membros foram identificados e presos, outros simplesmente desapareceram. O último crime atribuído ao grupo aconteceu em 1980, mas de forma muito diferente dos anteriores. Desta vez, não houve ultimato, julgamento ou execução pública. O corpo de um vereador corrupto foi encontrado com um bilhete que dizia apenas: "Perdão pelos nossos erros. Este é o fim, os Anjos do Sertão." Mais de 4 décadas depois, os Anjos do Sertão permanecem como uma das histórias mais controversas do Brasil. Eles executaram 23 políticos ao longo de 7 anos, e as investigações posteriores confirmaram que 21 deles eram de fato culpados de crimes graves contra a administração pública. Mas 2 mortes de inocentes, Maria das Graças e um vereador que se descobriu depois ter sido vítima de perseguição política, marcaram para sempre o legado do grupo. A questão permanece: pode a justiça privada ser justificada quando a oficial falha? Alguns historiadores argumentam que os anjos foram um produto inevitável de seu tempo, uma resposta desesperada a um sistema completamente corrompido. Outros os veem como perigosos vigilantes que abriram precedentes para a violência política. Uma coisa é certa: a história dos Anjos do Sertão serve como um espelho para as deficiências do sistema de justiça brasileiro e como um lembrete dos perigos que surgem quando a população perde a fé nas instituições. Hoje, quando casos de corrupção dominam os noticiários, é comum ouvir pessoas comentando: "Precisamos dos Anjos do Sertão de volta." Mas será que realmente precisamos? Ou será que precisamos de instituições que funcionem de verdade? A resposta a essas perguntas talvez seja a verdadeira lição deixada por esses misteriosos homens que por alguns anos aterrorizaram os corruptos e dividiram a opinião de uma nação. Uma das características do caso dos Anjos do Sertão foi o apoio, ainda que silencioso, que receberam de uma parcela significativa da população. Pesquisas informais da época, feitas por jornais locais, indicavam que entre 60% e 70% dos entrevistados aprovavam as ações do grupo, mesmo reconhecendo que se tratava de assassinatos. Essa aprovação não era expressa abertamente. Afinal, apoiar publicamente um grupo de justiceiros poderia trazer consequências legais. Mas ela se manifestava de outras formas, nas conversas de bar, onde os crimes eram discutidos com um misto de fascínio e satisfação. Nos mercados, onde vendedores comentavam baixinho que finalmente alguém estava fazendo alguma coisa.
nas igrejas, onde alguns fiéis chegavam a rezar pela proteção dos anjos. O antropólogo social Dr. Benedito Carvalho, que estudou o fenômeno na época, explicava: para essas pessoas, os anjos não eram criminosos. Eram instrumentos de uma justiça divina que finalmente chegava ao sertão. Eles viam cada execução como uma vitória contra um sistema que os oprimia há gerações. Para entender essa reação popular, é fundamental compreender o contexto histórico da impunidade brasileira. Nos anos 1970, a corrupção política não era apenas tolerada, era praticamente institucionalizada. O país vivia sob uma ditadura militar que, paradoxalmente, permitia que políticos locais agissem como pequenos ditadores em seus próprios territórios. O sistema judicial era lento, burocratizado e frequentemente influenciado pelos mesmos políticos que deveria fiscalizar. Casos de corrupção levavam anos para serem julgados, quando eram julgados. A prescrição era comum. As penalidades eram brandas e a recuperação de recursos desviados era rara. Um exemplo emblemático ocorreu em 1975, quando um prefeito do interior da Bahia foi flagrado desviando verbas da merenda escolar. O processo tramitou por 5 anos na Justiça. Nesse período, o prefeito foi reeleito 2 vezes, o caso prescreveu e ele ainda recebeu uma medalha de cidadão honorário da Câmara Municipal. Para a população local, isso não era apenas injustiça, era uma humilhação. A aprovação aos anjos do sertão refletia um fenômeno mais amplo na sociedade brasileira: a descrença nas instituições e a busca por formas alternativas de justiça. Pesquisas sociológicas da época mostravam que menos de 20% da população confiava no sistema judicial, enquanto mais de 80% acreditava que os poderosos sempre escapam impunes. Essa descrença criava um terreno fértil para soluções extralegais. Se a lei não funcionava, por que não apoiar quem fazia a lei funcionar na marra? Se os tribunais não puniam, por que não aplaudir quem punia de verdade? O psicólogo social Dr. Roberto Dias, que acompanhou casos na região, observava: havia uma sede de justiça represada há décadas. Quando os anjos apareceram, foi como se uma válvula de escape tivesse sido aberta. As pessoas não necessariamente apoiavam a violência, mas apoiavam o resultado: corruptos sendo punidos. Depoimentos coletados na época revelam a complexidade dos sentimentos populares. Uma comerciante de Campina Grande, que preferiu não se identificar, disse em 1977: eu não gosto de violência, mas quando vejo um prefeito construindo mansão enquanto as crianças passam fome na escola, fico pensando, talvez seja a única linguagem que esses homens entendem. Um agricultor de Serra Talhada foi ainda mais direto: esses políticos roubam há anos e nada acontece. Aí vêm uns homens e resolvem o problema em 2 dias. Pode estar errado, mas está funcionando. Até mesmo algumas lideranças religiosas demonstravam ambiguidade. Um padre de uma pequena cidade do Ceará, falando em condição de anonimato, comentou: oficialmente condenamos a violência. Mas quando vemos recursos destinados aos pobres sendo roubados, nos perguntamos se Deus não está usando esses homens como instrumentos de sua justiça. A cobertura da mídia sobre os anjos do sertão também refletia essa ambiguidade social. Enquanto os grandes jornais das capitais condenavam o grupo, muitos veículos regionais adotavam um tom mais compreensivo, às vezes até simpático. Um editorial do jornal Voz do Sertão, de 1976, exemplificava essa postura. Não defendemos a violência, mas não podemos fingir que não entendemos a revolta popular. Quando a justiça falha sistematicamente, o povo busca alternativas. Os anjos são um sintoma, não a doença. Essa cobertura contribuía para legitimizar o grupo aos olhos da população. Matérias que destacavam os crimes dos políticos executados, mesmo que condenassem os assassinatos, acabavam reforçando a percepção de que as vítimas mereciam seu destino.
Apesar da aprovação popular, intelectuais e juristas da época alertavam para os perigos dessa mentalidade. O criminalista Dr. Hélio Fragoso escreveu em 1978: quando uma sociedade passa a aprovar execuções extrajudiciais, mesmo que de criminosos, ela está abrindo mão dos princípios fundamentais do Estado de Direito. O fim não justifica os meios, nunca. O sociólogo Florestan Fernandes foi ainda mais enfático. A aprovação aos anjos do sertão revela o fracasso completo do nosso sistema de justiça. Mas a solução não pode ser a barbárie organizada. Precisamos reformar as instituições, não destruí-las. Décadas depois, a questão da impunidade e da corrupção continua sendo um dos principais problemas do Brasil. Pesquisas recentes mostram que a confiança da população nas instituições permanece baixa, e casos como a Operação Lava Jato reacenderam debates sobre justiça e punição. Não é coincidência que, durante grandes escândalos de corrupção, surjam nas redes sociais comentários nostálgicos sobre os anjos do sertão. Frases como "Cadê os anjos quando precisamos?" ou "Esse país precisa de uns justiceiros" se tornaram comuns em discussões políticas online. Essa nostalgia revela que, apesar dos avanços institucionais das últimas décadas, a percepção de impunidade ainda alimenta fantasias de justiça privada. O caso dos anjos serve como um alerta. Quando as instituições falham consistentemente, a população pode buscar alternativas perigosas. A história dos anjos do sertão e a aprovação que receberam não devem ser romantizadas. Eles eram assassinos que usurparam o papel do Estado e cometeram crimes graves. Mas sua existência e o apoio popular que obtiveram são sintomas de problemas estruturais que persistem na sociedade brasileira. A verdadeira lição não é que precisamos de mais anjos, é que precisamos de instituições que funcionem, justiça eficaz, transparente e acessível a todos. Só assim evitaremos que novos grupos decidam fazer justiça com as próprias mãos, contando com a aprovação silenciosa de uma população desesperada por ver corruptos sendo punidos. O Brasil dos Anjos do Sertão era um país onde a lei não alcançava todos igualmente. Infelizmente, em muitos aspectos, ainda somos esse país. E ficamos por aqui com mais uma história que marcou o sertão. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal, compartilhe para seus familiares. Um forte abraço e até a próxima.